do livro Pão Nosso, a mensagem, a vinha de cada Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas volgando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com a absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhes integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade ou pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Amigo e Mestre Jesus, envolvidos na tua energia de amor e de acolhimento, iniciamos mais um trabalho doutrinário em nossa casa. Te percebemos a sublime presença e queremos te pedir que nos ajude na compreensão das dificuldades que vivemos, dos infortúnios que nos cercam e da fé que temos em Ti e na Tua causa. Inspira, Jesus, o companheiro Luciano Menezes, que fará uso da palavra nesta noite. Que tenhamos mentes e corações abertos para ouvir a mensagem que nos chegará, e que seja ela a reflexão necessária para a transformação que queremos em nossas vidas. Que a Tua paz seja sempre entre nós. Boa noite a todos. Luciano Menezes, hoje abordando o tema a singularidade humana. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Hoje eu vi na televisão a homenagem às mulheres no mundo inteiro e achei interessante muitas coisas que são ditas, muitas coisas que são feitas, e cometi a gafe de não me lembrar de preparar nada para falar sobre a mulher no Dia Internacional das Mulheres. E quem me lembrou disso foi minha filha, já era 6 horas da tarde. Disse: meu Deus, que erro eu cometi em não preparar nada para falar das mulheres. Então, como eu não preparei nada para falar sobre as mulheres, isso sem dúvida alguma é um sintoma ainda de um homem machista, ainda que tem suas limitações,
e que não consegue enxergar ainda o feminino tão profundamente como merece ser enxergado, eu vou falar de uma outra coisa associando ao Dia Internacional das Mulheres, porque tem o diálogo de Platão, com o título Protágoras, que fala sobre a criação da terra, fala sobre o deus Zeus, que estava querendo criar, aliás, que criou a terra, dividiu tudo direitinho com todo mundo, ficou tudo muito lindo, muito bonito, muita gente ajudou ele, muitos deuses ajudaram, mas só que depois de tudo pronto, ficou um lugar chato, enjoado, como se todos nós fôssemos espíritas. Seria uma coisa muito chata, ainda bem que tem católico, tem evangélico e tantas outras religiões. Então ficou chato. Chegou Prometeu e Epimeteu e sugeriu a ele que possibilitasse ele criar alguma coisa que divertisse as pessoas, ou que divertisse os deuses. E aí Zeus permitiu que eles criassem os seres vivos, criassem os seres humanos. E aí combinou lá entre Prometeu e Epimeteu criar. Epimeteu, o nome diz, tem um sentido que Epimeteu é o Deus que pensa depois de fazer alguma coisa. E Prometeu é o Deus que pensa antes. Ele raciocina. De maneira que Prometeu é inteligente, é lógico, é racional. E Epimeteu é meio burro, né? Meio ignorante, lento. Não é tão saudável, porque ele para pensar depois de feito o evento. Bom, ele combinou com Prometeu: eu vou agora fazer os animais, me permita fazer os animais, e você faz as outras coisas depois. Pegou uma bacia e levou todas as virtudes, tudo que ele podia fazer para criar os animais. E aí distribuiu de maneira equânime entre os animais todas as virtudes, tudo que ele podia fazer. Tanto é que nós conhecemos vários tipos de animais, cada um com suas características, como por exemplo o elefante, a girafa, o sapo, o coelho. O coelho, por exemplo, é muito rápido, o elefante é mais lento. Alguns animais ele deu uma vestimenta que protege do frio, a outros ele deu muita agilidade, alguns ele deu as garras mais fortes, tamanhos maiores, né? Ou seja, ele apropriou a natureza dos animais de acordo com a necessidade deles. Então os animais ficaram prontos, todos. Tem animal, inclusive, que é muito bonito, tem outros que conseguem ser da cor da natureza, se mistura com a natureza, tem animal que tem veneno, né? Então ele deu tudo que podia ter dado aos animais. Voltou para casa alegre e feliz da vida, para contar a Prometeu que ele tinha feito uma coisa muito bacana. E aí Prometeu perguntou ele: o que foi que você fez? Aí eu dei todas as virtudes aos animais. E agora eu vou fazer o que com os homens? Perguntou ele Prometeu. O que é que eu vou dar aos homens? Se tudo que tinha que ser dado das virtudes você deu aos animais, eu vou fazer o que agora? Aí ele caiu a ficha e agora ele parou para pensar na besteira que ele fez. Eu estou fazendo uma relação disso com o Dia Internacional da Mulher, porque quem criou os seres, inclusive as mulheres, foram homens. Se a gente for olhar na Bíblia, todo o pensamento que tem sobre o julgamento da mulher é feito por homem. Tudo que a gente vê julgando mulher e analisando mulher é feito pelo masculino. É interessante isso. Bom, e estava lá um problema na mão de Prometeu, porque teria que dar aos homens alguma coisa. Então ele resolveu invadir o reino de Deus lá, de Zeus, e roubar alguma coisa. Ele roubou fogo, roubou a astúcia, a inteligência, a capacidade de raciocinar, e deu aos homens. E essa é uma diferença imensa em relação aos animais, em relação aos seres inferiores, entre aspas, como nós colocamos na ciência, e a ciência traz para a gente. Então, por exemplo, os animais nascem prontos. Ele já nasce sabendo que ele vai ser aquilo desde quando nasceu até o final. Ele veio preparado dentro de uma caixa, que tudo que ele acontecer, a natureza vai apropriar ele para resolver o problema dele. Do mesmo jeito, da mesma forma, sempre. É interessante isso, porque a gente vê uma distância muito grande entre os próprios animais, no sentido da resolução dos seus problemas, mas eles estão ali embasados, respeitando a natureza, coisa que não foi dada ao ser humano. O ser humano não tem essa natureza. Os animais têm esse instinto.
O ser humano também tem, mas o instinto e a natureza não é capaz de atender às necessidades humanas. O ser humano tem que fazer algumas coisas para superar o seu instinto, a sua natureza, que é muito rasa, muito limitada, para entender a complexidade do ser humano, como o ser humano pensa, como ele reage, como ele conduz a vida. Tem um texto de Sartre, aliás, é Sartre, é de Rousseau. O título do texto é Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Ele é muito inteligente, Rousseau, quando ele traz no texto as diferenças entre os homens. Ele traz duas diferenças básicas entre os homens. Ele diz que há uma diferença sobre idade, por exemplo, né? Sobre velhice, sobre saúde, sobre altura, sobre condição econômica e por aí vai. E essa diferença ele chama de diferença natural. Naturalmente nós somos seres diferentes uns dos outros. E coloca o segundo ponto como diferença, a questão moral, que ele chama moral e política. Existe entre os seres humanos essas duas classes. A segunda classe, que é a moral e política, infelizmente, ela impõe àqueles que não têm aquela condição melhor. Onde ele classifica, por exemplo, o nome. Às vezes a pessoa tem o nome Menezes, por exemplo, minha família é Menezes. Tem família Menezes que é rica e tem família Menezes que é pobre. E tem família Menezes que vive na miséria. Então o que dá o status da diferença é o que você tem, é o que você possui. São os bens que você adquiriu, chamado às vezes, por algum momento na vida, pessoas de sangue puro, porque é dado o nome e a qualidade em cima do que a pessoa possui. Então ele considera isso dois tipos de seres humanos que vivem na sociedade, impondo condições aos outros que são inferiores, que no fundo não são. Considerando que essa capacidade de raciocinar e de elaborar as coisas é que gera o sofrimento no ser humano, é que gera a dificuldade de relacionamento, é o que faz com que o ser humano sofra, porque ele sente-se melhor, e não considera, inclusive, que ele foi criado por dois deuses de segunda classe, de quinta categoria, que foi Prometeu e Epimeteu, porque são deuses inferiores, não são deuses superiores, e ainda se acha melhor do que os próprios animais, em que pese a sua capacidade de raciocinar, de entender e a sua astúcia de conduzir a vida. Então, essa ignorância, olhando para nós, seres humanos, e olhando para a relação com os animais, a gente percebe que os animais vivem até melhor do que a gente. E a gente, às vezes, compara o próprio ser humano em relação aos animais. Tipo, às vezes é melhor viver com um cachorro do que viver com um ser humano. Às vezes é melhor ter um animal como amigo do que ter o ser humano. Não é assim, né? Não pode ser desse jeito. Porque a natureza do animal não vai atender a sua natureza. Atende um aspecto da convivência com você. Mas não é possível um animal dar a você o que você precisa. Ele contém um certo aspecto da sua personalidade e até das suas carências. Mas só o ser humano é capaz de ajudar de fato ao ser humano crescer, a entender-se como gente, sobretudo a entender-se como entidade espiritual. Não é possível ser diferente. Agora, olha que interessante como isso é científico. Se a gente pegar uma tartaruga recém-nascida e pegar um ser humano, uma criança recém-nascida, e botarmos na praia os dois ali na areia, a criança vai morrer e a tartaruga, logo que o mar pegar e ela descer na água, já é tartaruga. É um sinal claro de que não é possível nós crescermos e evoluirmos sem cuidar um do outro. A necessidade de cuidar não é necessariamente a paternidade ou a maternidade, não. É o cuidado com o ser humano de maneira geral, respeitando o ser humano como um elemento de crescimento para mim e para a minha vida. Porque essas diferenças que existem entre nós só geram dor e sofrimento quando eu me imponho ao outro, quando eu quero ser melhor do que o outro e superior ao outro. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que vive uma dicotomia muito grande. São muitos problemas. Eu estava atendendo uma pessoa e ela me dizia que está com um problema de ganhar dinheiro, está com um problema porque separou, está com um problema com o filho, está com um problema para botar comida em casa, está com um problema para comprar roupa. Meu Deus, quanto problema! E ela falou comigo, o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer? São muitos problemas. Eu disse, olha, do que você está me falando, essas experiências, a única coisa que não falta para mim é comprar comida.
Porque o resto que você falou para mim eu tenho dificuldade. E você vem pedir conselho a uma pessoa que vive o que você está vivendo. Tem pessoas que não vivem essa dificuldade, eu vivo. E sinceramente, eu rio na cara dos problemas às vezes. Estou risada. Se são coisas que superam a minha capacidade de resolver. Aí eu disse a ele, você pode resolver isso, isso e isso? Não. Então você relaxa. Se você não tem o que fazer, se você não tem solução, você vai brigar com uma coisa que você não pode resolver? Isso, de certa forma, é uma limitação que está ligada à nossa ignorância de olhar para aquilo como um problema maior do que a gente. Qualquer problema que você tenha, não pode ser maior do que você. Se você der o tamanho dele maior do que você vai sofrer com isso. Então esses problemas que você está me contando aqui são fáceis de resolver. Relaxe, deixe essas coisas passarem. Quando puder comprar, compra. Quando não puder, não compra. É claro que tem gente que vai te olhar e vai dizer, toda semana essa pessoa só veste essa roupa, né? Ou vai dizer, sei lá, um bocado de coisa que as pessoas dizem, né? Que a gente diz também. A gente percebe isso, mas fazer o quê? Eu vou ser infeliz porque eu não posso fazer? Eu vou ser infeliz porque eu não consigo a mulher do meu sonho? Eu vou ser infeliz porque eu não consigo comprar o carro dos meus sonhos ou morar na casa dos meus sonhos? Não pode. Isso é burrice da nossa parte. Essas coisas trazerem para a gente angústia e sofrimento. Claro que pode trazer uma determinada insatisfação, né? E por aí vai. Mas não gerar na gente um descontrole, a ponto da pessoa achar às vezes que vai ficar maluca porque é muita coisa na cabeça. Relaxe. Tem coisas que não podem ser feitas aqui e agora, não se faz. Paciência. O que é que eu vou fazer? Então, voltando à ideia dos animais e nós seres humanos, a diferença entre nós, olhando para a nossa singularidade. Por exemplo, ele traz no texto, sobre a origem da desigualdade, Rousseau, ele traz o primeiro exemplo de um gato. O gato já nasce com as suas características do que ele vai ser, do que ele vai fazer. Ele nunca vai mudar. Ele não é capaz de pensar. Se botar do lado dele muitas frutas para ele comer, ele vai morrer de fome, mas não vai comer a fruta. Ele morre, mas não come. Assim como ele, são outros animais que não comem determinadas coisas. Se você botar, ele vai morrer, mas não vai comer. Diferente de nós, se botar fruta, milho-piche e tudo mais, a gente faz uma salada, sobretudo se encontrar sal, e o negócio vai descer. A gente vai resolver o problema. Essa é uma das diferenças fantásticas que o ser humano tem em relação aos animais. Por isso que nós, às vezes, por isso que nós dominamos eles. E nós perdemos o medo dos animais. Por maior que seja, nossa complexidade é tão grande que a gente domina os animais e mata eles e come. Mata e come, mata galinha, mata porco, mata tudo, né? Até ser humano mata e come ser humano. Já aconteceu, não sei se existem mais ainda, tribos, né? Existe ainda, né? Meu Deus, que coisa. Nova Guiné. Mas se botar sal, parceiro, e dar uma assada boa, ninguém vai saber o que foi. Aliás, eu me lembro que quando eu era menino, tinha uma fábrica em frente à casa que eu morava na Ribeira, e ela fechou e ficou lá um terreno abandonado, e a gente entrava lá para fazer um bocado de coisa. Tomar banho, empinar raia e tal. E aí um rapaz passou a morar no fundo dessa fábrica, e ele me chamou para comer um churrasco na casa dele. Fui eu, meu irmão e 2 amigos, e fomos comer um churrasco na casa dele. Churrasco cheiroso, pô, negócio bom, viu? Farofinha e tal. Quando terminou o churrasco, ele veio com uma placa de madeira, com o couro do gato lá. Isso aqui é o churrasco que vocês comeram carne de gato. Opa, que maravilha. Eu era criança, menino, devia ter, sei lá, 10 anos, 12 anos de idade, bem jovem. Carne gostosa. Então a gente come. Ser humano conseguiu olhar para tudo isso e dominar tudo. Só que tem um problema muito sério que o ser humano, além de dominar, quer maltratar, e às vezes maltrata, que é um erro, é um equívoco, mas sobretudo querer dominar o outro ser humano que é igual a ele, não tem como. Quando você domina, você escraviza. Haja vista o que acontece com os negros até hoje, e como os negros sofreram, e sofrem até hoje, por serem negros, que é outro tipo de preconceito. É tão sério isso que mulher, por ser mulher, sofre preconceito de ser mulher, e não são bem tratadas, são maltratadas. Por mais que a gente tenha evoluído, ainda é muito maltratada a mulher. O feminino ainda é muito maltratado. Quando minha filha me falou hoje 6 horas sobre isso, meu pai só me deu meus parabéns. Por quê? Parabéns por quê? Dia da mulher, meu pai. Sai mesmo, meu pai. Pior que eu vou fazer uma palestra e não preparei nada. E não deu os parabéns.
nem da mulher, nem das filhas. E vim no caminho no ônibus pensando, meu Deus, e agora? Eu fico até com vergonha de inventar alguma coisa assim de última hora, né? Falta sensibilidade nesse sentido, faltou sensibilidade. Não que eu não tenha, mas ao mesmo tempo a gente tem um olhar muito compreensivo sobre isso. Pelo menos no meu caso, porque se eu não fizer a minha autoavaliação, quem vai fazer por mim? Então eu preciso fazer a minha análise, reconhecer essa insensibilidade que pode ter surgido de fato, mas ao mesmo tempo eu tenho como referência um feminino que me deixou, né? Que pode ser um sintoma. Eu não convivi com minha mãe desistiu de mim, eu tinha 1 ano de idade, foi embora, e a referência feminina que eu tenho na minha essência, digamos assim, nessa encarnação, é minha mãe, e foi uma pessoa que não agiu como deveria, talvez, acolhendo aquele filho. De maneira que isso pode ser um sintoma de um resultado, de uma relação difícil. Ao mesmo tempo, a gente olhar para a questão da mulher que existe dentro de nós, a minha ânima, o meu feminino, onde eu observo que minha relação com as mulheres, sobretudo com minhas filhas, é muito de Dia Internacional das Mulheres, todos os dias, independente de qualquer coisa. Claro que o dia é importante, e sobretudo o dia na história das mulheres, o que aconteceu, quantas mulheres morreram, a luta que aconteceu toda, né? O que aconteceu com as mulheres depois da Segunda Guerra Mundial, de reconstruir um país, né? De refazer a história, mulheres irem para a fábrica, construir as coisas, quer dizer, é uma história fantástica que existe de fato, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê a limitação dos homens de enxergar neles próprios o feminino, né? E a gente fica pensando o que seria de fato da humanidade se não fosse o feminino. E como o feminino toma como referência, pelo menos no Ocidente, uma mulher virgem, que é Maria, que é um equívoco, né? Tem que ser aquela mulher ali padrão, aquela mulher perfeita. Existe uma diversidade tão grande de mulheres. A essência do feminino não tem a ver com o padrão de bem, de mal, de certo, de errado, de virgindade ou não virgindade, né? Não que seja errado isso, mas uma reflexão que a gente faz. Onde é que está a verdadeira história da mulher, se não dentro dela própria, né? Uma olhar que tem que se ter sobre si mesma, né? Dos seus valores, do que está na moda das pessoas falando do empoderamento feminino. Eu tentei ouvir alguma coisa antes de vir para aqui sobre a mulher, e ouvi 10 minutos de... esqueci o nome dele, aquele careca que fala muito, gaúcho, Karnal, falando sobre a mulher, historicamente a mulher, e ele traz dados fantásticos, e como a gente trata diferente e ruim, e eu inclusive trato desse jeito. Por exemplo, dizer que as mulheres dirigem mal. As empresas de seguro adoram que as mulheres façam seguro porque elas evitam muito acidente. Isso é tido como defeito pelo homem, porque elas são medrosas, porque elas não fazem isso, não fazem aquilo outro, diminuindo. Inclusive eu faço isso. Meu Deus, que ignorância! Como é que a gente não se dá conta de que é o melhor? Deveria ser uma referência para a gente. Vamos seguir elas. Elas são melhores, elas fazem melhor do que a gente. Independente da questão da insegurança e outras coisas mais. Embora eu veja mais um primitivismo, né? Uma incompetência do homem, pela própria relação que tem difícil com sua mulher interior, de tratar a mulher externa naturalmente desse jeito. Então o Karnal trazendo essa história assim, o histórico da mulher dentro da igreja, dentro da religião, como as coisas acontecem, o homem o tempo inteiro julgando o comportamento feminino, o comportamento da mulher. Eu vi no jornal ontem, ou foi hoje no jornal hoje, as mulheres na Síria, se não me engano na Síria, dirigindo já. Agora, século XXI, meu Deus, é inconcebível achar que só agora que uma mulher pode aprender a dirigir num país como aquele. É impressionante, né? Como é distante uma coisa da outra. Então, a diferença entre nós e os animais nesse sentido é muito grande, porque os animais não foram preparados para se agredirem. E eles se agridem muitas vezes, e agridem o próprio ser humano, na intenção de defender-se do seu terreno, do seu espaço. E entre eles há um certo respeito, porque eles atendem à natureza deles. E nós, muitas vezes, não temos respeito, nem a nós, nem a própria natureza da gente. E queremos impor determinadas coisas que não é possível, né? Por exemplo, essa singularidade de sermos diferentes e não sabemos o que nós vamos fazer. Isso a gente olha, por exemplo, um processo reencarnatório. Eu não sei quem sou eu. Ninguém aqui sabe quem é si. Não sabemos quem nós somos. Eu sei quem é Luciano pai, profissional, onde mora, não sei o que, identidade, mas se tirar tudo isso, eu não sei quem eu sou.
porque eu sou uma entidade espiritual. Ora, se eu não sei o que é isso, não sei o que é que vai acontecer comigo, eu estou disponível para criar as coisas. Deus espera de nós criatividade. E a gente pensa muitas vezes, inclusive nós espíritas, que as coisas estão prontas, que nós reencarnamos no mundo de provas e expiações, e aqui as coisas estão estabelecidas, elas vão acontecer. Não é assim, e nem pode ser desse jeito. Quando a gente reencarna com possibilidades. Nós traçamos uma trajetória nessa encarnação de experiências que nós vamos viver, que nós não sabemos de fato o que é que vai acontecer. E isso entra nessa questão que Prometeu fez, dar ao homem a astúcia, a capacidade de pensar, a inteligência, a reflexão. E ele próprio criar a sua história, leva-nos a entender, inclusive, que se eu sou capaz de fazer isso na criação, Deus precisa de mim. Eu não estou aqui fazendo favor, não. Eu não estou aqui porque Deus é gente boa e achou que eu deveria vir. Não. Eu sou filho de Deus, Ele me criou, né? Ele está dando o nome de Deus, mas é o Criador. O Criador nos fez, me colocou numa posição onde eu preciso fazer coisas, criar coisas, que eu faça com que o que Ele criou frutifique. O que Ele criou traga resultados positivos do que Ele mesmo fez. Então, se eu não sou criativo ou não uso a minha criatividade, eu fico na inércia. E a inércia leva à ignorância, e a ignorância leva à violência, à falta de educação. Aliás, falta de educação. Eu visitei uma escola hoje aqui em Pau da Lima. Pau da Lima não, São Marcos. Eu fui visitar uma moça. Aliás, antes de falar da escola, eu vou falar dessa moça. Ela foi aluna de escola pública. Ela teve um câncer no útero. Um câncer nessa região aí, severo. E aí, quimioterapia, um monte de coisa. Uma mulher alta, bonita, forte, morena. Ela está agora pequenininha, com 45 quilos. Incrível, olhei a foto, meu Deus, o que é isso? Como o câncer vem, né? E aí, ela teve um câncer e estava se curando. Depois de 2 anos, se curando. Já estava engordando de novo, já estava se enviando no livro de quimioterapia e tudo mais. De repente sentiu uma dor de dente. Se eu vou arrancar logo esse dente para não ficar me dando problema. Aí foi o dentista arrancar o dente, arrancou, inchou o lugar que arrancou, não teve nenhum problema, mas o dente do lado começou a doer. Quando foi ver, foi no médico, câncer na boca. Que negócio, né? Para a gente ver a complexidade humana como é, né? Um câncer na boca e está mais severo do que o câncer anterior. Só que alguns anos antes, teve um acidente com o marido dela que morreu de acidente. E depois, como parente dela, morreu de acidente. O pai também morreu de acidente. Quer dizer, ela está atraindo, ou está dentro do circuito dela, muita morte, muita coisa, inclusive é dela. Digo, meu Deus, se a gente não procurar ter um olhar espiritual da vida, como compreender isso? O que é isso? Se a pessoa foi marcada por Deus para sofrer tantas dores, tem um filho, inclusive, de 15 anos, que é doente mental, que estava lá com a gente conversando, não falava nada com nada, mas falava um bocado de coisa o tempo inteiro. Impressionante, menino lindo, lindo menino. E ela pequenininha, 45 quilos, esperançosa, que vai melhorar, que vai vencer o câncer, como ela venceu o primeiro, que eu acho que é possível. Mas como explicar isso se a gente não tiver um olhar espiritual? E sobretudo um olhar reencarnacionista, para entender o processo de uma entidade espiritual que veio a esse mundo e não sabe o que fazer. Você não sabe qual é o seu destino. Você vai construir ele, você vai estar fazendo ele dia a dia, à medida que você está vivendo. Então todas as coisas que nos acontecem devem servir de escolas para a gente aprender. E aí eu entrei na escola pública ali no São Marcos hoje, uma vergonha. Como trata a educação nesse estado, pelo amor de Deus. Meu Deus, o que é aquilo? Eu achei que eu estava no asilo, não. Um lugar onde a gente coloca pessoas que têm deficiência mental. Um sanatório. Eu achei que eu estava no sanatório. Crianças pequenas, jovens de 10 anos, 12 anos de idade, porque é nessa média a escola, agressivos, a escola toda acabada, tudo sujo, os funcionários de grupinho assim batendo papo, os alunos abandonados, numa secretaria, numa vice-diretora, num lugar quente, pequeno, horrível, cheio de mercadoria, cheio de coisa,
o que é isso? Isso é educação no nosso país. Que coisa horrível. Não precisa ser desse jeito. Só é assim porque a gente escolhe fazer isso. E é onde está a questão das escolhas da gente. Por que fazer isso com a gente, né? Por que maltratar? Por que fazer o mal a nós mesmos? Por que a gente faz mal dentro de casa às pessoas que convivem com a gente? Por que a gente não respeita? Por que a gente não entende? Hoje eu tive duas discussões dentro de casa. Olha, veja se eu não estou certo. Não me digam se eu estou certo, não. Mas pense. Na minha casa quem faz faxina sou eu. Sempre. Só quem faz faxina sou eu. Já tem uns 10 anos que eu faço faxina. Limpo tudo. Aí ontem a gente foi jogar o lixo fora, correu o negócio de um líquidozinho do lixo e eu esqueci de limpar o chão. Aí a moça chegou do trabalho, disse, isso aqui está sujo, não limpou não? Eu não limpei não, esquecia, vacilei. Ela começou a reclamar. Aí eu fui inchando, né? Igual a baiacu, inchando. Aí eu aguentei, disse, minha amiga, você paga meu salário, por favor. Por acaso eu sou seu empregado, eu recebo o salário seu todo mês para poder limpar. Não, e por que você está cobrando tanto? Respeito meus cabelos brancos, rapaz, eu me esqueci. Você não esquece, eu também esqueço. Nós esquecemos as coisas quando a idade vai chegando. Eu esqueci, eu limpo esse negócio, relaxa. Ah, mas pô, rapaz, que negócio, como fala. De vinagre. Então, como é complexo você viver num ambiente onde as diferenças ali pipocam e as pessoas às vezes não se dão conta e que elas precisam respeitar umas às outras. Como é difícil respeitar. Quando eu não respeito alguém, quando eu maltrato alguém, quando eu perco a paciência com alguém, eu estou fazendo isso comigo. Sou eu que não tenho paciência comigo. Sou eu que não respeito a mim. Quando você vai analisar mesmo, você vê, as pessoas não se respeitam e por isso elas não querem dar respeito aos outros. Porque quando você se respeita, você mantém um certo limite, você dá uma certa distância das coisas. Então o ser humano tem a competência de fazer as coisas. E por que fica fazendo mal feito? Porque não aprendeu ainda consigo mesmo. Esse é o desafio que para mim Prometeu traz no seu mito sobre a criação da vida. Eu sou uma entidade espiritual, reencarnei nesse planeta, não sei o que vim fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa de positivo, sobretudo comigo, e que tenha ressonância, e que tenha um resultado no meu próximo, mais próximo de mim, que pode estar aqui do meu lado, pode estar na minha casa, e pode estar em outro país, não interessa. Eu preciso construir um mundo melhor, porque Deus precisa de mim, Deus precisa do meu trabalho, Ele se realiza em mim, ou seja, Deus evolui à medida que eu evoluo. Deus não está pronto. À medida que eu cresço, Ele cresce. À medida que eu estou alegre, Ele está alegre. À medida que eu vou crescendo na vida de maneira geral, a mesma realidade acontece com a divindade, que é o nosso Criador. E considerando esse aspecto, eu vejo o quanto a gente tem a fazer, o quanto nós temos a construir. Usar a nossa singularidade. Eu sou diferente. E sou diferente. Cada um de nós somos diferentes. E essa singularidade deve ser para construir, para convergir, sobretudo para o melhor de cada um de nós, né? E não para criar problema. E lá no discurso, no livro, A Origem da Desigualdade, quando Rousseau traz a ideia dessa diferença política e moral, fica claro o quanto a ignorância que nós mantemos aí em determinados aspectos se mantém até hoje. Se mantém até hoje, porque nós escolhemos, nós fazemos escolhas. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje, eles fizeram escolhas. Não é só questão do sistema, não. A gente sabe que o sistema realmente influencia, mas foram feitas escolhas em determinado momento. As pessoas preferiram fazer aquilo, mesmo sabendo que vai ter consequência. Então as escolhas que foram feitas por você nessa encarnação é uma responsabilidade sua. Não reclame. Procure entender o que está acontecendo, o que é que a vida está lhe dizendo, porque é o seu processo. Porque senão fica parecendo que Deus me colocou aqui para eu me tornar uma pessoa melhor, num ambiente muitas vezes hostil. Muita gente quer um país melhor. Muitos de nós brasileiros queremos um país, como a gente vê as imagens, as pessoas gravaram agora, eu quero um país assim, eu quero um país assado, eu quero isso, eu quero aquilo outro, um país não corrupto e tudo mais. E aí vem uma coisa muito interessante. Muita gente que... É possível, né? Claro, eu não quero ser leviano também. Pessoas que botaram imagem ali, às vezes colou em prova, às vezes tem carteira de estudante inadequadamente, porque não é estudante de coisa nenhuma, às vezes bula uma regra aqui e ali,
e quer um país melhor. Você quer um país melhor? Faça um país melhor em você, dentro de você. Você só vai poder reencarnar num lugar melhor se você se tornar uma pessoa melhor. Porque imagine você, brasileiro, morando em Salvador, num momento como esse, desencarna. Aí vai dizer, eu quero morar na França. Quem é que vai querer? O ex-nordestino, que morou em Salvador, essa terra maravilhosa. Para morar, quem é que vai querer ser pai de um negócio desse? Epimeteu. Quem é que vai querer ser pai de Epimeteu? Ninguém vai querer ser. Então eu preciso fazer com que os meus valores, enquanto entidade espiritual, eu tome consciência disso. Eu construo em mim essa realidade, para eu ter um mundo melhor, para eu ter um ambiente melhor, inclusive um ambiente que me circula. Se isso não está acontecendo ainda, é porque eu não construí isso em mim. Eu não tenho que reclamar, porque é fácil pedir aos outros que façam, mas faça você, que é o mais difícil. A gente vê as pessoas, às vezes, abandonarem seus processos, de serem gestores de suas vidas, por preguiça. Preguiça. Porque não querem gastar a pestana, não querem se debruçar muitas vezes sobre sua própria vida e gerir sua vida, né? Atribuindo às pessoas o direito de fazer as coisas. Semana passada eu acordei 4h40 da madrugada, 4h30 da madrugada. Não tinha o que fazer, acordei. Como não tinha o que fazer, não queria estudar, fui ver o dono do Aniversário do Reino de Deus, Edir Macedo, ele lá pregando. E eu achei interessante ele pregando e as pessoas, o salão imenso, cheio de gente, cheio, impressionante. E ele pregando e as pessoas choravam de emoção com o que ele estava falando. E uma das coisas que ele estava falando lá foi: nós não devemos ter sentimentos, não devemos dar atenção a sentimentos. Sentimento é a fraqueza do ser humano. Sentimento enfraquece. O demônio, Satanás, invade o seu corpo quando você tem sentimento. Oh Deus do céu, que negócio da dor, né? Para a gente espírita, para nós psicólogos, o sentimento é o espelho da alma, né? O sentimento é o que conecta a entidade espiritual a mim, é o que me conecta no mundo, é o sentimento. O sentimento não é contrário às leis de Deus, ao contrário. O que é contrário às leis de Deus? Tudo na vida não é contrário às leis de Deus. Tudo que acontece está dentro das leis de Deus, dentro do contexto do balaio, né? Ou da bacia que Epimeteu pegou para dar as virtudes aos animais, está ali dentro. Sentimento é a melhor coisa que pode existir. Imagine o sentimento de uma mãe por um filho, pelo amor de Deus, não é? O sentimento de uma esposa por um marido, ou de um marido por uma esposa, quando de fato aquilo é verdade, né? O sentimento que a gente tem de ver alguém que a gente quer ajudar e que a gente pode ajudar. Sentimento é a mola mestra da vida, né? As pessoas tomarem passe aqui quando os médios estão com sentimento no que está fazendo. As pessoas se sentem acolhidas. Às vezes o médium nem toca, é a vibração do sentimento que acolhe as pessoas. É impressionante. Como o sentimento pode ser uma coisa ruim? E eu vendo as pessoas emocionadas, chorando, louvando aquele homem como se fosse um Deus aquilo ali. Digo, Jesus Cristo, que coisa! Isso acontece. É a capacidade que o ser humano tem de manipular outro ser humano que está disponível para isso. Porque também tem essa questão, né? Não são ali inocentes, são disponíveis para essa realidade. Então, voltando ao parâmetro da gente ver animais, singularidade do ser humano, os animais estão prontos, serão os mesmos sempre. E sempre foram e sempre serão a mesma coisa. O ser humano nunca é a mesma coisa. O ser humano não está pronto. O ser humano é uma obra inacabada. Ora, se ela é inacabada, eu preciso reconstruí-la. Eu preciso refazer essa realidade. E eu fazendo isso, tomando conta de mim, é a melhor coisa que pode existir. Eu traçar o meu destino. Eu fazer o que eu quero. Por exemplo, a gente às vezes tem vontade de fazer um concurso público para ter uma estabilidade financeira, para morar onde a gente quer, uma série de coisas. A mesma coisa pode acontecer do ponto de vista espiritual. A mesma coisa. Você tem um projeto espiritual da sua vida, onde você vai colocar energias ali e dedicação que você está querendo, para quando você desencarnar, acontecer exatamente o que você programou. Porque é um desejo seu, é uma vontade sua, e ali você está inserido. É a sua história, é você que está fazendo aquilo. Isso é fantástico. Isso dá um alívio. E esse amigo meu que conversou comigo sobre as dificuldades, preocupado com o pão de cada dia, natural que a gente fique preocupado, mas eu não posso sair de mim para resolver um problema que eu não posso resolver. Eu preciso seguir uma meta e superar tudo. O ser humano precisa transcender o instinto. Instinto não é ruim, muito pelo contrário.
é muito bom o instinto, mas ele não é o suficiente para me levar a conhecer quem eu sou. É muito pouca coisa. A complexidade humana é muito grande para o instinto dar respostas. O instinto é muito imediato. Então, como é que eu transcendo isso? Saindo da vida medíocre, ou saindo da mediocridade que a vida propõe. E a vida, de fato, propõe uma vida simples. Se a gente não tomar cuidado, é aquela vidinha, aquele dia a dia, aquele jeito ali, daquela mesma forma, considerando que aqui, agora e pronto, sem considerar o futuro que nos aguarda, que vai ser fruto do que a gente vai estar fazendo. E para a gente encerrar, eu queria voltar a falar rapidamente sobre as mulheres e lembrar que não existe uma religião no mundo criada pelas mulheres. Todas as religiões foram criadas pelos homens. Em todas as religiões, as mulheres foram e são fundamentais. Haja vista, no movimento espírita no Brasil, e posso até dizer no mundo, a maioria das pessoas são mulheres. Agora, raramente você vê uma mulher presidente de centro espírita. Impressionante. Raramente você vê uma mulher presidente de centro espírita. Mas vê mulher dentro do centro espírita trabalhando muito. Muitas obras são feitas exatamente por mulheres. A grande maioria dos trabalhos dessa casa são realizados por mulheres. É impressionante como elas são, ou como vocês são, mulheres que estão aqui, determinadas nesse sentido, né, de fazer as coisas. Até quando a gente vai manter esse padrão machista, né, de olhar para a mulher como inferior, ou não dar o devido valor nessa realidade, né? Que cada um reflita o Dia Internacional das Mulheres, aquele evento que aconteceu tanto tempo atrás, e a realidade hoje, o século XXI, como as coisas são vistas por você mesmo. Não é pela sociedade de maneira geral, não. Por você, como você vê, como você encara isso, quais são os valores que você dá, e inclusive você mesma também, mulher, como você se vê. Que a gente vê às vezes as próprias mulheres serem machistas, terem atitudes machistas, por uma questão cultural que é muito forte no ser humano, infelizmente é muito forte. Mas acho que é um dia que, além de parabenizar, é um dia de grande reflexão, porque acho que a gente avançou muito, tem muito que avançar, mas quando a gente chegar a um avanço maior, a gente vai ver que tem mais avanço maior para chegar, porque não tem nada pronto, tudo é uma construção. Não acho que todo mundo vai ser mulher, não acho que todo mundo vai virar mulher, não acho que todo mundo vai virar o feminino, mas a gente percebe que sem o feminino falta o sal da terra, falta o gosto, falta a essência do ser humano, que é amar uns aos outros, como Jesus disse, né? Na relação do dia a dia, nos problemas, nas dificuldades que a gente vive no mundo que enfrentamos. Muita paz. Ele se redimiu por não ter preparado nada, né? Obrigada, Lu. Vamos ao sorteio do livro. Hoje, amar também se aprende. Número 48 foi assinado por Carlos Fernandes. Rapaz, olha isso, hein? Por isso que eu não fui lá entregar. Carlos está se caracterizando como o grande ganhador das quintas, né? A gente tem o grande ganhador dos sábados, e aí o Carlos está assumindo esse lugar na quinta-feira. Bom, temos alguns avisos. O primeiro deles que a gente vai divulgar é a ULI, Universidade Livre do Espírito, o ciclo 1. As inscrições estão abertas até o próximo sábado. Quem quiser fazer parte dessa turma pode vir até esse sábado e ingressar no ciclo 1 da Universidade Livre do Espírito, onde são focados os fundamentos básicos do ser espiritual. Sempre aos sábados, de 15h30 às 18 horas. A aula inicial foi no dia 17 de fevereiro, mas até o quarto sábado, que é agora esse próximo, é possível ingressar. Então, os interessados comecem no próximo sábado ou aguardem até o segundo semestre. Então, como a gente não pode perder tempo, quem tiver interesse já começa agora. Um outro aviso é o nosso pedido para que vocês contribuam e participem cadastrando-se
na nota premiada Bahia para que as suas notas fiscais, as notas geradas nas compras que cada um realiza, sejam doadas para a nossa instituição. Para que isso aconteça, é necessário que você faça um cadastro no site da Secretaria da Fazenda do Estado e indique a nossa instituição como a instituição social a ser beneficiada com a sua nota. Ao fazer isso, você indica o seu CPF na compra quando você faz e você também participa e concorre a prêmios mensais que são sorteados. E é uma bagatela, uma coisa pequena assim de R$100 mil para cada pessoa, que não vai fazer muito bem para vocês podem doar para o Joana, não precisa ficar com esse dinheiro na mão quem for sorteado, a gente aceita a doação. Mas, enquanto essa doação dos R$100 mil não chega, a nota fiscal é muito importante. Não mais o papel impresso, não mais o cupom impresso, mas através da inscrição no site. E queremos também divulgar a nossa campanha de alimentos, de arrecadação de alimentos para o trabalho de promoção social Badu. Trabalho que a nossa casa realiza atendendo 140 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social, que vêm aqui à nossa instituição no terceiro domingo de cada mês, recebem uma cesta básica, cujos itens estão fixados lá fora. O que tiver em vermelho é o que nós mais precisamos. E essas famílias também participam aqui de palestras psicoeducativas, de palestras sobre empreendedorismo, participam de oficinas profissionalizantes, de forma a capacitá-las a serem reinseridas no mercado de trabalho, quando não mais fizerem parte desse tipo de atendimento na nossa casa. Por favor, nos ajudem, compomos essas cestas com a ajuda de vocês. É isso? É isso. Vamos à prece de encerramento, em seguida o passe coletivo e os que desejarem o passe individual. Convidamos os passistas para que se distribuam no salão para o trabalho de passe coletivo. Sabendo todos nós que a espiritualidade atua em nosso benefício desde o momento que aqui chegamos, desde o momento em que mentalizamos aqui estar e aqui encontrar acolhimento, amparo, o bem que queremos depende do bem que praticamos, do bem que nos disponibilizamos a realizar. O bem em nós pode ser vivenciado no dia a dia, na nossa vontade de servir, de ser solidário, de respeitar, de amar, que no dia de hoje, destinado a homenagear a figura da mulher, que possamos dirigir uma gratidão especial às mulheres que fazem parte das nossas vidas, as que nos deram a vida física e que contribuíram para que aqui estivéssemos e que estejamos. Sejamos gratos ao feminino em nós, à sensibilidade, à criatividade, à beleza. Sejamos gratos à vida como um todo, porque ela é a manifestação de Deus e nós somos a manifestação de Deus na vida. Amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais este encontro. Te agradecemos pelas reflexões aqui trazidas, que possamos dedicar alguns momentos ainda na noite de hoje para refletir sobre o que ouvimos e aplicar o que em nós
for visto como um aprendizado necessário. Abençoa esta casa e o nosso propósito de servir a tua causa. Que sejamos fortalecidos por ti, pelo teu amor e pelo teu exemplo, para que possamos superar as dificuldades pessoais em prol do propósito maior desta instituição. Guarda-nos, Jesus, sobre a tua paz e a tua proteção, levando-nos de volta às nossas atividades, um clima de paz e de amor. Guarda-nos contigo, agora e sempre. Os que desejem tomar o passe individual podem formar a fila e serão atendidos. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima quinta.